Bem-vindo a mais um dia de leitura da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo o livro já de Esdras. Hoje nós vamos começar a partir do capítulo 2, que vai falar sobre a lista dos que voltaram da Babilônia. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzan, Mispa, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua Moabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Benai, 623. Os filhos de Azgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Até, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os filhos de Netofa, 56. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os filhos de Micmas, 122. Os filhos de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lod, Hadid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaná, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Emi, 1.052. Os filhos de Pazu, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel. Dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Alum, os filhos de Éter, os filhos de Talmon, os filhos de Acude, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 139 ao todo. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agana, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Bequebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslute, os filhos de Meida,
os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císara, os filhos de Temar, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Telmalá, Tel-Arza, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e as suas servas, que eram 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 736, e as suas mulas 245. Os seus camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no seu antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas cidades, assim como todo o Israel. Agora, no capítulo 3 de Esdras, nós vamos falar sobre o altar é edificado. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e, apesar de estarem sob o território dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como os sacrifícios dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. E agora vai haver os alicerces do templo serem colocados a partir do versículo 7. Vai dizer o seguinte: Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano depois que eles voltaram à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com os seus filhos e os seus irmãos,
Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantaram responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando, diante dos seus olhos, foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim, não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. E agora no capítulo 4 de Esdras, vamos falar sobre os inimigos fazem parar as obras. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes de famílias e lhes disseram: Deixem-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E, nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão, e os outros companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares deste lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes de seus servos, os homens deste lado do Eufrates e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates.
O rei mandou a seguinte resposta: a Reum, o comandante, a Cisai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates, paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nessas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Cisai o escrivão, e os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus e, de mão armada, os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. E agora, no capítulo 5 de Esdras, nós vamos falar sobre as exortações de Ageu e Zacarias. A partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Agora vamos falar sobre os adversários consultam Dario a partir do versículo 6. Diz o seguinte: eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório dos seguintes termos: ao rei Dario toda a paz. Saiba, o rei, que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência, avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles para informar o Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas, depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então
veio o dito de Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá, o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isto. A gente termina por aqui a nossa leitura de hoje, mas amanhã a gente se encontra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.